Boa noite a todos. Ótimo, muito bem. Sejam muito bem-vindos na nossa casa, na casa de Vicente de Paulo. Hoje, então, é uma satisfação, estamos recebendo o Tato. O Tato Save, que já é um amigo da casa, né? Praticamente da nossa casa já, né, Tato? E ele vai falar hoje com o tema Justiça por uma humanidade mais humana. O Tato é trabalhador do SEAC também, né? Ministra o COEM e participa de reuniões mediúnicas. E é um palestrante da região toda nossa aqui, não é? Já está extrapolando a região, né? Mas seja muito bem-vindo, viu, Tato, mais uma vez. Muito obrigado por você estar conosco essa noite. Então, Pai amado, Jesus, Divino Mestre, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, sempre em Seu nome, Pai, nesta comunhão de pensamentos. Que possamos nessa noite, com os conhecimentos que o nosso amigo Tato vai nos trazer, podemos refletir um pouco mais sobre a maravilhosa doutrina que abraçamos, que é a doutrina espírita. Que possamos, com esses ensinamentos, colocar no nosso dia a dia, nas nossas atividades, esses conhecimentos, para que, um pouquinho de cada vez, sejamos pessoas um pouco melhores. Aos amigos da espiritualidade, aqueles nossos irmãos, companheiros desta casa, no plano espiritual, que sempre estão conosco, que nos ajudam, nos amparam e nos protegem, direcionam no plano espiritual os rumos desta casa, o nosso muito obrigado por todo o trabalho que desenvolvem aqui conosco. Assim, Senhor, é sempre em Seu nome, Pai amado, que vamos dar início a mais essa atividade desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs também. Mais uma vez aqui na casa, uma honra, uma alegria misturada com honra, de estar aqui sempre trazendo algo que é a minha vida, o que eu preparo, o que eu venho estudando. E por isso fiz esses convites, que as pessoas do meu coração estivessem aqui hoje. Hoje, para mim, não é só mais uma palestra, porque é uma palestra no Vicente de Paulo. Eu estendo o Vicente de Paulo como uma extensão, uma continuação da minha própria casa, da minha própria família, que se estende para vocês. Esse centro, essa casa, começou com uma doação do meu avô, Henrique Save, de um terreno em vida. Não foi depois da morte, o que é mais difícil de fazer, porque em vida você ainda pode usufruir. Mas ele fez essa doação. Então, em nome do meu avô, meu bisavô, meu tataravô, é alguma coisa antes de avô. Eu esqueci de fazer essa conta. Minha mãe está aí, podia me ajudar depois. Eu agradeço a todos. Convidei as pessoas que mais amo para estar aqui. Minha esposa, meu filho, que está sentadinho aqui, que se não viesse, iria apanhar. Porque tem faltado muito as minhas palestras. Meus pais, obviamente, que me deram a oportunidade de reencarnar. Meu irmão, que está ali, do lado de fora, captando uma imagem boa para a gente. Meus amigos Lucas e Thaís, meus alunos Mara, Ivanide, todos, Sharon Portes. Meu coração está com vocês aqui. Eu faço isso a minha vida. Então trago para vocês algo que eu considero muito importante para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. E vou começar dizendo um pequeno poema de um grande amigo do Chico Xavier, um ator do Brasil, muito consagrado, que já desencarnou, e ele disse assim: Ser amigo é o que faz sem perguntar, é o que acolhe, participa e ajuda, é o que ouve, aconselha e respeita, é o que alerta, aplaude e critica, é o que partilha a alegria e a dor, é o que desconstrói construindo, é o que discorda não do conteúdo, mas da forma, é ser fraterno sem ser irmão. É ser membro da grande família universal, é fazer mais do que falar, é não ter dia nem hora, é ser o outro sem deixar de ser você. É não estar só, é sonhar, é saber esperar. A síntese do amigo está aqui no ditado popular: para o amigo, tudo, para os outros, justiça. Eu podia começar a aproveitar esse lindo poema de Paulo Goulart e falar sobre a amizade, sobre o amigo.
Mas eu vou aproveitar esse lindo poema de Paulo Goulart para falar sobre justiça. Justiça por uma humanidade mais humana, porque a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. Nós ouvimos há pouco tempo uma notícia triste. O segundo maior atentado bem-sucedido depois do 11 de setembro. Um jovem menino, um rapaz, achou por bem entrar num lugar atirando e conseguiu ser muito bem-sucedido, ferindo 53 pessoas e tirando a vida de 50. Imaginem vocês atirando e vendo 16, 20, 31, 40, 45, 49, 50 mortos. Imagina o que se gerou ali, imagina os espíritos dessas pessoas, imagina o ódio contra esse... Mas então, eu quero chamar a atenção para que nós vamos encarar a nossa humanidade como um planeta de provas e expiações, como um planeta injusto, um planeta justo demais para o nosso entendimento. Mas, o que eu quero que fique claro é que nós temos um propósito de estar aqui. E tudo isso faz parte de um propósito encarnatório. Vamos começar então. Vamos dizer algumas coisas para vocês. Por que será que Allan Kardec... Vou tirar de cá? Não estragou meu cabelo, não. Obrigado, Eduardo. Poxa, atrás está tudo bem, né? Por que será que Allan Kardec, quando resolveu escrever as leis morais no Livro dos Espíritos, por que será que ele colocou as 3 maiores leis juntas? Vocês sabem que na terceira parte do Livro dos Espíritos foi colocado as leis morais. O Livro dos Espíritos é dividido em 3 partes. É como uma apresentação de uma nova ciência, um modelo clássico. Kardec usou esse método para apresentar a doutrina espírita à humanidade. E na terceira parte ele coloca as leis morais. E ele coloca cada capítulo para uma lei. Só que no final ele aglomera 3 leis no mesmo capítulo: justiça, amor e caridade. É estranho o codificador ter feito isso. É como se eu pensasse assim com vocês. Vamos imaginar uma situação. Vamos fazer uma semana de palestras, de domingo a domingo, e vamos chamar da nossa cidade os mais ilustres palestrantes, os melhores que temos, né? Então colocasse cada palestrante no mesmo dia, um dia para cada um, com 1 hora, e no último dia colocassem os 3 que nós mais gostamos de assistir, aglomerados, dividindo um espaço que já é difícil, é exprimido. Por exemplo, colocássemos o Richard Simonetti, o Moisés Rossi e eu. Tá, tudo bem. Então vamos mudar. O Nazil, o Sidney Francese e eu. Não adianta nada. Não, vocês entenderam, né? Colocássemos os 3 melhores palestrantes ou mais antigos, Richard, Nazil e Moisés, para dividir o mesmo espaço, deixando os outros palestrantes menores, com o tempo livre, sozinho, como se aquela feira do livro espírita fizesse isso. Aparentemente o codificador cometeu um equívoco, cometeu um erro em fazer isso. Mas eu venho a chamar a atenção aqui que não houve equívoco. Allan Kardec se preparou tão bem para a sua encarnação. De uma pleiade de espíritos superiores, um precisou tomar um corpo de carne. E Allan Kardec falou: eu encarno lá e trago essa mensagem. E aqui do mundo espiritual, vocês me ajudam? Ajudaremos sim. Grandes nomes ficaram ali assistindo, Santo Agostinho, o Espírito de Verdade, nosso Mestre Jesus, assistindo essa construção de uma nova doutrina, uma nova ciência, que é a doutrina espírita. Mas nós vamos então entender hoje por que acontecem essas coisas no nosso planeta? Por que pessoas se acham justas em fazer isso? Porque eu tenho certeza que essa atitude cometida por esse rapaz ou por esses terroristas, para eles é a justiça que está se fazendo. Na mente deles, deve ser feito isso para agradar a um Deus, agradar a Allah, que é Deus, no próprio idioma. Mas entender também por que Kardec nos apresenta as 3 leis juntas. Veja que interessante, Allan Kardec perguntou na questão 812 do item A, no Livro dos Espíritos: será possível que todos os homens se entendam?
Será que nós vamos nos entender um dia e respeitar as vontades, as opções de todos, seja quais forem? A resposta é surpreendente. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Ou seja, não precisa amor para se entender, precisa justiça para se entender. Você não precisa amar a pessoa que está do teu lado, mas basta você respeitar, não acendendo um cigarro, não fazendo barulho, que a palestra corre bem. Você não precisa amar as pessoas que têm vagas privilegiadas, como os especiais, os idosos, mas você precisa respeitar, e isso cabe à justiça. Então o amor vai vir depois. Para se entender, basta a justiça, dizem os Espíritos, sabiamente. E é isso então que nós precisamos conseguir ter para conviver um pouco melhor. E ir na padaria, ir no mercado, fazer um agrado para o filho, comprar um brinquedinho para ele, sem correr o risco de não voltar para casa por causa de um tiro perdido ou um atentado terrorista que nos tira a vida. Allan Kardec pergunta sabiamente: será possível que os homens se entendam? Se você começar a analisar cada questão, cada item que Kardec colocou, é inteligentemente maravilhoso de se ler. Eu costumo afirmar, sim, que Kardec, da humanidade, dos que escreveu, é a mente mais iluminada. Porque Jesus não escreveu nada, escreveram pelo Mestre. Mas dos que escreveram, eu não posso encontrar alguém que supere Allan Kardec na sua sabedoria, na sua inteligência, no modo como explica para as pessoas. E Allan Kardec, então, comenta os homens porque ele sabia que os animais se entendem. Os animais se entendem. Aparentemente, eu levantei alguns itens de animais aqui, há injustiça entre os animais. Mas por que não há injustiça ou há injustiça com os homens? Vejam bem, vamos pegar lá na parte inferior os insetos. Num formigueiro, por exemplo, há formigas que nascem e trabalham a vida toda e desencarnam trabalhando. Quando a formiga desencarna, é legal falar que a formiga desencarna, né? A formiga desencarnou, a tadinha da formiga, ela trabalhou a vida toda. E há outras que não trabalharam nada. Ou uma que liderou de algum modo, uma colmeia, por exemplo, há uma líder, uma rainha, que não faz absolutamente nada, ou faz pouco, é importante sim, mas enquanto outras trabalham a vida toda e não há injustiça. Eu não posso afirmar que há injustiça nisso, porque não há senso moral entre elas. Você não sabe dizer o que é certo e o que é errado. Elas, no caso, não têm essa noção. Por exemplo, vamos crescer um pouco mais, vamos pensar nas aves. Há uma ave, a garça branca, linda, que todo nascimento de uma garça branca há uma crueldade aparente. Os primeiros, geralmente a mamãe garça bota 3 ovos, não mais do que isso, 2 talvez. O que nasce primeiro tem uma vantagem enorme, porque ele se alimenta mais, ele cresce mais. Quando nasce o outro, ele derruba do ninho e é instantaneamente devorado por algum predador de baixo. Por que acontece isso? Não sei. Acontece isso talvez para que ela possa sobreviver, mas assim que é. E não há injustiça no mundo das garças, porque eles não têm senso moral. Eles não sabem o que é certo e o que é errado. Eles ainda não estão encarnados com discernimento. Ah, mas isso só nas aves, nos insetos, nos mamíferos já não é assim. E a notícia dos mamíferos é ainda mais triste. Um leão, por exemplo, que tem o seu território com sua leoa e seus filhotes, se receber a visita de um intruso, um leão, haverá um duelo de morte. Vão duelar até algum dos dois morrer. E aí não acabou ainda a briga. Aí ele vai lá e come o filhote dos outros. Há um canibalismo para que ele possa ter as fêmeas novamente no cio e deixar o gene dele continuar. E ele domina as mulheres. Veja que interessante se acontecesse isso na nossa casa. Entram na nossa casa, matam o homem, o pai de família, matam os filhinhos e ele se apropria da nossa esposa. Isso seria absurdo no nosso mundo, sim. No mundo dos leões, não. Por quê? Porque não há certo e errado para os animais, mas para nós há. E é aqui que entra a explicação de Allan Kardec. É preciso que entendamos o que é certo, o que é errado.
É preciso que façamos um esforço, e se você não consegue entender, pelo menos respeita. Pelo menos tenha justiça com aquele que tem um entendimento diferente do seu. Essa é o que ele quer dizer. Não há senso moral entre os animais, há entre os homens, então cabe a nós entendermos o que deve ser feito. Quando você estuda justiça, e você não pode estudar justiça sem passar pelos grandes pensadores da história, eu vou fazer isso com vocês, nós vamos ver como é difícil essa interpretação. É difícil você tentar explicar uma coisa para uma pessoa quando você não sabe o que é, ou que você tem uma ideia, mas ao explicar você se confunde todo. E por isso eu peguei 3 grandes nomes da história da humanidade que se atreveram a dizer sobre justiça. E o primeiro deles é um grego que viveu muito antes de Jesus nascer, aparentemente 400 anos antes do nosso mestre encarnar. Este é Platão. E Platão escreveu 35 diálogos. Ele fazia o nome de Sócrates, ele sempre falava pela boca de Sócrates. E ele então deixava que os outros falassem e no final falava Sócrates. E numa obra chamada A República, Platão explica o que é justiça para a gente. E não se perturbem, não se assustem, porque às vezes a gente fala de filosofia, a pessoa acha, nossa, agora não dá para entender mais nada, porque esses filósofos só falam loucura, não tem sentido. Não tem sim. É claro que eles rodeiam, que eles se aproveitam, eles vão argumentando para derrubar aquele argumento, mas a conclusão é bem simples. Justiça é uma convenção entre os homens, diz Platão. Vendo? Nenhum problema, nenhum obstáculo maior. Justiça é um acordo entre nós. Nós vamos convencionar o que é certo e o que é errado, e vamos chamar isso de justiça. Eu não sei, é claro que segundo Platão diz, e a justiça pode não ser justa, mas se chamamos essas leis que escrevemos de justiça, é baseado na legalidade que temos justiça. Então Platão nos oferece uma condição. Justiça está no princípio da legalidade. O que está na lei? A lei é assim. Então a justiça é você obedecer essa lei. Quem constrói essa lei? Os homens. Os homens são falhos, logo a nossa justiça será falha. É claro que Platão enumera o que na opinião dele seria justo. Ele põe isso em etapas, ele vai escrevendo os oprimidos, ele diz muito sabiamente, mas ele conclui, isso é verdadeiro. Justiça é uma convenção entre os homens. O que decidimos que é certo, será certo. O que decidimos que é errado, será errado. E é interessante ouvirmos isso, porque se nós pensarmos um pouco na nossa vida atual, nós vemos que essa definição atravessa os séculos e chega atual e verdadeira no dia de hoje. Platão é o maior pensador de toda a história. Esse grego ensinou a humanidade a pensar de um jeito diferente. Ele ensinou a nós raciocinarmos e combatermos ideias que tínhamos pelo simples modo de ensinar a pensar. E ele nos trouxe isso. Por exemplo, nós temos aqui na nossa política algo chamado imunidade parlamentar. Vocês já ouviram falar de imunidade parlamentar? Imunidade parlamentar é um parlamentar que está no parlamento, faz alguma coisa e ele tem imunidade do executivo. Não pode fazer nada para ele. Por quê? Porque ele tem a imunidade parlamentar. Mas isso aparentemente é injusto. Sim, mas a justiça é uma convenção entre os homens. Portanto, isso passará a ser justo daqui para frente. Então nós temos a imunidade parlamentar e assistimos esses absurdos acontecer na nossa política e eles saem de acordo com a lei. A lei os defende porque foi escrita por homens interessados de algum modo em alguma coisa. Mas a imunidade parlamentar não nos choca tanto assim. E há outras histórias e situações que ocorreram no nosso país que é muito mais chocante. E eu resgatei uma delas que aconteceu há alguns anos já. Não sei se vocês se lembram que uma vez um índio foi queimado vivo, né? Ele estava dormindo num dia frio, muito possivelmente, como esses dias que enfrentamos aqui em Bauru. E nós colocamos então, tivemos a brilhante ideia, 4 jovens rapazes, vai no posto de gasolina, compra gasolina, o álcool que estava mais barato, joga em cima do rapaz e o outro desse índio, e o outro joga um fósforo e pronto, e vamos ver o que acontece. Pois vocês sabiam que esses jovens rapazes foram absolvidos. Não há nada com eles, os incriminando. Mas o que me impressiona aqui é o que foi alegado perante o tribunal
para talvez inocentar esses jovens rapazes. E quando eu li essa notícia, eu fiquei pasmo com essa notícia. E quando eu fico pasmo, eu emito um som, que é ó. Então eu queria pedir a ajuda de vocês, quando eu der essa notícia, que fiquei pasmo, que vocês, caso fiquem pasmos também, emitam esse som, para você ver como é gostoso ficar pasmo junto. Pelo menos nossa indignação fica de acordo com uma comunhão aqui de pensamentos. A defesa alegou, e não sei se foi por esse motivo, mas chegou a alegar, que os jovens rapazes queimaram sim porque não sabiam que era um índio. Acharam que era um mendigo, pasmem. Pois é, se falasse, eu achei que era um saco plástico com grama, eu achei que era um boneco de São João, eu achei que era o Judas, da Malhação do Judas, eu não sei, mas um mendigo, então um mendigo está tudo bem. E pois é, a justiça é uma convenção entre os homens, Platão é triunfal, e a justiça de Platão governa a nossa humanidade. A justiça de Platão chega até nós e nos faz fazer piada de uma situação horripilante como essa. Mas, graças a Deus, não é só Platão que veio falar de justiça. Há outro homem também que foi um discípulo de Platão, um aluno dele. E este aluno era nada mais, nada menos que Aristóteles. E esse nos oferece uma definição de justiça completamente diferente da de Platão. Impressionantemente bonita, impressionantemente verdadeira. E Aristóteles, só para vocês saberem do que estamos falando, foi um aluno brilhante de Platão. E estava tudo certo para Aristóteles herdar a academia de Platão na Grécia. Mas os gregos são bem bairristas, os gregos são danados, e eles não admitem que pessoas de fora governem, se sobressaiam, se demonstrem superiores na própria Grécia. Então, Aristóteles, que era de uma cidade pequena chamada Estagira, não poderia herdar e é expulso quando Platão desencarna. Então ele volta à sua cidade muito chateado, muito abatido, porque não tinha só a ideia da popularidade, queria sim ensinar, divulgar seus conhecimentos brilhantes, mas lá em Estagira a humanidade estava acontecendo ainda e ele conhece um jovem rapaz chamado Alexandre. Esse Alexandre seria Alexandre o Grande. Na época era Alexandre pequeno, ou Alexandre médio, pelo menos. E esse Alexandre, o Alexandre, vai crescendo e torna-se o maior conquistador territorial de todos os tempos. E começa a dominar e começa a conquistar o território, e ele cresce, torna-se Alexandre o Grande, e inclusive a Grécia é conquistada. E depois, assim que estava conquistada, durante a sua infância e juventude, Aristóteles ensinou muita coisa a esse menino. Foi um professor particular, um amigo em especial. E esse jovem, Alexandre, ficou muito grato ao professor. Uma amizade forte se construiu aqui, então ele construiu o seu império. Assim que ele domina a Grécia, ele manda um WhatsApp para Aristóteles. Não tinha WhatsApp. Foi o e-mail, para confundir. Não, ele mandou um pombo correio, alguma coisa, naquela época, 300 antes de Jesus, imagina o que podia ter de comunicação, oferecendo ao seu professor o que ele queria da Grécia. Professor, o que o senhor quer? A Grécia está dominada, o senhor foi expulso, volte e domine agora. O senhor quer que eu chame aqueles que lhe perseguiram? O senhor quer que eu destrua a academia de Platão? O que o senhor quer fazer? Abre um parênteses. Se fosse eu, Aristóteles. Cadê aquela galera? Chama os caras lá que me expulsaram. Vamos fazer justiça. Tá vendo como não é bem justo o meu pensamento? Por isso estamos falando de um tal de Aristóteles. E depois de tudo oferecido, ele fala: Alexandre, eu quero muito mais do que você está me oferecendo. Mais, professor, o que o senhor quer? Eu quero mais do que tudo isso que você falou de destruir, de matar. Eu quero fundar a minha própria escola. E funda uma escola que iria competir então com a Academia de Platão. Essa escola é o Liceu de Aristóteles. Não esse liceu aqui da Duque de Caxias. É uma boa escola, mas o Liceu de Aristóteles. E ele então funda e começa a ensinar.
Agora imaginem vocês, meus amigos, o que será que tinha para ensinar naquela época? Quais eram os livros, as enciclopédias que tinha? Delta Larousse, a Barça? Não tinha nem as ciências escritas ainda. Para não passar em branco, o próprio Aristóteles escreve a botânica, escreve a astronomia, torna-se o pai de ambas e ensina essas maravilhas da natureza para os seus alunos. E o que temos de um desses ensinamentos é o que eu vou falar agora. Tudo que Aristóteles falou também foi anotado pelos alunos e foi trazido até hoje. E está numa obra chamada Ética a Nicômaco. Nicômaco era o nome do filho de Aristóteles e também do pai. Ética a Nicômaco seria vida boa a Nicômaco, vida boa a meu filho, a meu pai. E nessa obra ele nos explica, nos diz no seu ponto de vista o que é a justiça. E é um pensamento sublime. A justiça está na igualdade entre os homens. Para Aristóteles não tem como pensar em justiça sem falar de igualdade. Impressionantemente, por alguma coincidência, nosso codificador coloca a lei de igualdade antes de explicar a lei de justiça no Livro dos Espíritos, porque não tem como mesmo você ter uma ideia de justiça sem se sentir igual a todos os demais. Quando então Aristóteles menciona isso, ele vai explicar nessa obra que há duas maneiras de se encarar a igualdade e assim, portanto, se fazer justiça. Ele diz: há a igualdade aritmética e há a igualdade geométrica. E são fáceis de entender, são fáceis de se discernir. Por exemplo, a igualdade aritmética é como se eu tivesse um bolo de aniversário, ou um pedaço, e tenho 10 crianças com vontade de comer o bolo. Eu corto esse bolo em 10 fatias e reparto entre as 10 crianças. Está feita a igualdade aritmética de Aristóteles. O problema é que pode acontecer de eu julgar que algumas crianças mereçam mais do que outras. Algumas não colaboraram na hora de fazer o bolo. Algumas não obedeceram e não pararam de bagunçar no momento. E até naquela hora que chamei a atenção, disseram: tia, na hora que tiver o bolo nem vou querer comer mesmo. Então, a igualdade aritmética ficaria injusta. Então, passa a ter um novo critério. As crianças que colaboraram vão receber um pedaço maior. As que não colaboraram, um pedaço menor. Está aí mais um critério, o comportamento das crianças. Ou podemos colocar um outro critério, o critério das crianças mais magrinhas e mais gordinhas. Vamos dar um pedaço de bolo maior para as mais magrinhas, que elas estão muito magrinhas, e as mais gordinhas comem um pedaço menor. Ou o outro, não, as mais gordinhas que gostam de comer bolo. As mais magrinhas nem ligam, então um pedaço maior vai para as mais gordinhas. Aqui que está o problema, diz Aristóteles, porque esse terceiro item vai ao infinito. Você pode escolher qualquer coisa. Então, na igualdade geométrica, não é só 2 fatores, o número de fatias de bolo para o número de crianças. Você tem um terceiro fator. Qual será? Vai ao infinito. Então, você tem uma forma geométrica da justiça. Número de crianças, número de bolos e um critério adotado pelo chefe. Crianças gordinhas, crianças magrinhas, crianças mais comportadas, menos comportadas, crianças diabéticas, crianças não diabéticas. E aí que volta a ficar complicado se fazer justiça. Deus é maravilhoso e sabe que na nossa mente está a dificuldade de viver entre si e de tentar melhorar. E essa dificuldade ele deixa em qualquer nível. Então vamos usar a igualdade geométrica ou a igualdade aritmética mais vezes. A igualdade aritmética não tem injustiça. O problema é que nunca tem pedaço de bolo para todo mundo. Vamos pensar numa questão. Na faculdade de medicina, todos os anos, nós temos mais ou menos 15 mil candidatos e temos 100 vagas. Quem vai ficar sem comer o bolo? Qual é o critério para entrar na faculdade? Aristóteles responde: a virtude. O melhor entra e o pior não entra. E aquele que é muito ruinzinho, diz Aristóteles, dá uma enxada para ele. É bem assim. Mas nós podemos criar cotas. Cotas para os negros, eles são injustiçados, então tudo bem, cotas para os negros. Mas se abro cotas para os negros, os índios também foram muito injustiçados no nosso país. Cota também para os índios então. Mas e os brancos muito pobres, favelados, que não têm condição? Cotas para o branco muito pobre também.
daqui a pouco só entra cotistas. Eu não estou levantando essa questão aqui, mas é uma questão que choca com a lei aritmética de Aristóteles. Quem tem razão? O que fazer? Qual é a melhor dedução para nós criarmos uma situação equivalente, uma situação boa? E a igualdade é complicada desde o início de se pensar de igualdade. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer igualdade. Nós não somos criaturas justas por natureza. Nós estamos falando aqui da justiça de Aristóteles e terá um terceiro Galileu que vai falar e vai mostrar para que veio a Terra. Mas nós não conseguimos sair nem da justiça de Platão ainda. E eu vou dar o meu exemplo aqui na Terra para vocês. Não sei se vocês sabiam, uma vez, a Ivete Sangalo veio fazer um show aqui em Bauru. Ela veio mais de uma vez, mas nesse especificamente, talvez na passagem de som. E vocês sabem que a música da Ivete é uma música que faz com que ela dance bastante. Ela, num movimento, pisou em falso e torceu o pé. Machucou o joelho. Foi para a Beneficência Portuguesa para ser atendida, e precisava ser. Foi prontamente atendida. Ela não precisou ficar numa senha, ela não precisou esperar muito tempo. O médico de plantão o atendeu, e inclusive quando disseram para ele, a Ivete Sangalo está aí, ele disse, então fala para ela que o Elvis Presley vai atendê-la. Porque ele não acreditou que pudesse ser a própria Ivete, mas era ela mesma. E eu acho justo que a Ivete seja atendida, normalmente. Acho que todos deveríamos ser atendidos assim, já que somos iguais. Mas eu não vou falar desses grandes médicos que estão lá, eu vou falar da minha pessoa. Imagina que nesse momento, em vez da Ivete torcer, ou também pisando em falso, ela desequilibra e bate e quebra a ponta do incisivo lateral. Bom, aí está na minha área. E de repente alguém lá da passagem de som tem o meu cartão no bolso e ele dá o telefone para o empresário da Ivete. Enquanto isso, no consultório do Rogério, eu falei assim para a Elaine, acabou o expediente, né? Tocou o telefone, quem é? Um morador do Santo de Virgens, um morador de não sei da onde. Elaine, não dá, tem que ir embora. Mas tá dando dor, doutor. Eu vou deixar uma receita pronta, Elaine. Você dá aquela amostra de remédio para ele, amanhã cedo eu até começo com... Mas não dá para atender agora. Nossa, estou muito cansado, deixa quieto, tchau. Isso, beleza. Putz, o empresário da Ivete estava me ligando, estava dando ocupado. Que bom que atendeu. Aqui é o empresário da Ivete Sangalo falando. É do consultório do Rogério? Isso. Então, nós estamos aqui em Bauru e a Ivete bateu e quebrou o lateral. Eu queria saber se ele podia atendê-la agora. Fala pra Ivetinha vir agora aqui. Tô esperando, Lani. Baixa umas músicas aí no aplicativo da Ivete Sangalo. Vamos pôr umas decorações da Bahia aqui. E eu fico lá, eu vou lá, passo um perfume e fico sabe, que nem comandante de avião, esperando ela passar. Eu não consigo fazer a justiça de Aristóteles. Eu faço diferença. É lógico que eu atenderia a Ivete. É lógico. Ivete, vamos botar uma foto pro jornal? Vê se meu cabelo tá bom aí. Tá bom, né, Lucas? Tá bom, então vai, pode bater. Eu tô esbarrando em Platão ainda. E não que Platão seja menor. A definição dele é o que ele vê, não o que ele fala. A justiça sim é justa, não fala. A justiça é uma convenção entre os homens. Então, eu faria essa diferença. E aqui há uma história, uma passagem que está em Mateus no capítulo 12 e Marcos no capítulo 3, que explica quem é Jesus e quem é Tato Save. Quando uma vez Jesus estava chama a família de Jesus, num lugar bem lotado, bem cheio, não tinha como entrar mais, não estava assim com as portas ainda desimpedidas. De repente, Jesus ensinando e curando, chega uma pessoa e fala assim, mestre, pois não, a sua mãe Maria está aí fora e os teus irmãos estão pedindo para falar com o Senhor. Não explica o que era, eu suponho, eles querem entrar. Não tem lugar, se o mestre pedir, eles vão entrar. Vocês devem saber o que Jesus respondeu. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Fale para minha mãe e para meus irmãos que minha mãe e meus irmãos são esses que estão sentados aqui, ouvindo a palavra de Deus. Eu não vou fazer exceção. Eu não vou pedir dá para você dar uma levantadinha? Minha mãe quer entrar. Vamos imaginar isso, a minha concepção. Que no passado Jesus disse assim, no dia anterior, mãe, amanhã eu vou lá em Cafarnaum
E aquela casa, mãe, nossa, as pessoas fazem uma presença, enchem mesmo, fica lotado. Vamos de manhãzinha comigo? Eu vou acordar às 4 da manhã, a gente faz uma boa caminhada, lá por 7 da manhã a gente chega. A senhora vai comigo, mamãe? Ah, Yeshua, não dá para ir com você. Teus irmãos dormem mais tarde, são dorminhocos, o Tiago e Ose. Eu vou fazer um café para eles. Você vai na frente, lá a gente se encontra. Assim seja, mamãe, perfeitamente. Chegou o dia, tua mãe está aí. Não dá para pedir para alguém sair para ela entrar. Ela devia ter acordado cedo comigo. E esse é Jesus, mostrando que ele já está muito acima da lei de Aristóteles, de Platão. E o que eu faria se por acaso tivesse esse centro lotado como está, e eu ouvisse assim, a sua mãe está aí fora. Ah, mamãe? Ah, pessoal, deixa a mamãe entrar. Não vou começar a palestra sem ela, né? Mãe, o que a senhora acha? Gostou dessa? Boa, mãe. Então, por quê? Porque eu não consigo fazer justiça por igualdade. Eu esbarro, eu fico magoado depois. Eu serei oprimido pelos comentários. Mas essa é a justiça descrita por Aristóteles. E o interessante é que agora vocês podem me perguntar, bom, mas quem é que está certo entre Platão e Aristóteles? Quem é que errou? Quem é que tem razão? E eu, por mais que eu tenha vontade e boa intenção em esclarecer vocês, não me pergunte para desempatar entre dois gigantes da filosofia. Não me peça para dizer quem é que está certo entre Platão e Aristóteles, mas não cheguem a nenhuma conclusão até ouvir uma terceira definição de justiça. E essa vem de um jovem galileu, um caçula comparado aos outros dois. Antes dos 33 anos já havia mencionado isso. E eu acho que se falar de milagre, aí fica fácil saber quem é mais poderoso. Mas vamos deixar os milagres de lado, vamos comparar sabedoria, vamos comparar ensinamento. Aí sim você vê como Jesus tinha razão, como ele sabia o que estava falando. E ele dá uma definição de justiça que está bem representada no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou o seguinte, na questão 875, como se pode definir a justiça? Bom, temos a definição de Platão, a de Aristóteles, e agora perguntaram aos Espíritos. Ele diz, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. É uma terceira definição de justiça, respeito ao direito. Ele tem direito de fazer aquilo, então você tem que respeitar esse direito. Mas eu não concordo que ele vote nesse partido por tanta coisa louca. Ele tem direito de votar e você tem que respeitar o direito dele votar. Aí consiste a justiça, diz os Espíritos. Kardec não satisfeito, é lógico, ele nem põe 876, ele põe 875 item A, de tão ligada à pergunta anterior, ele pergunta, o que determina esses direitos? Maravilha de pergunta, olha a resposta. São determinadas por duas coisas, a lei humana, Platão, e a lei natural, a lei de Deus. Como os homens fizeram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Então eu crio uma lei chamada imunidade parlamentar, eu crio uma outra lei, só que a nossa humanidade vai evoluindo, vai melhorando, então ela vai variando com o progresso. Essa é a lei dos homens, imperfeita, e o que é imperfeito busca a perfeição, então precisa mudar. É por isso que nós precisamos mudar. E nunca digam assim, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Você pode não mudar nesse fator, mas vai vir alguma situação, alguma oportunidade, e pode ser uma dor bem intensa e demorada, para te mudar, para te quebrar a casca do orgulho e você melhorar. E ele diz, veja se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que os da Idade Média. É a mesma lei? Não, obviamente não. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Que interessante. Nós estamos criando leis e regras que são do nosso entendimento. Antigamente, na lei de Italião, se um homem estava brigando com outro homem e a mulher de um deles tentasse defender e sem querer esbarrasse nas partes vergonhosas, diz assim, do outro homem, teria as mãos amputadas.
É assim que seria a lei. Essa lei nos parece monstruosa, pois é, mas era a lei escrita e hoje ela já está melhor, já estamos melhorando. A humanidade progride e vai construindo leis cada vez mais justas ao seu entendimento. Aí Kardec faz a pergunta derradeira. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual é o critério de justiça fundada sobre a lei de Deus? Então, esquece a lei humana um pouco. Fora dessa lei humana, que varia, que é imperfeita, que muda, qual é o critério segundo a lei de Deus? Agora vem o nosso Galileu nos ajudar. O Cristo já vos disse: querer para os outros o que queria para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem o critério de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o seu semelhante em cada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro que sua própria consciência. Então Jesus vem e sabe que nós não estamos em condição de receber uma informação de justiça, mas Ele sabe e vem e nos diz: você gostaria que fizessem isso para você? Você gostaria que uma pessoa entrasse atirando num lugar que você está? Não, então não faça também isso. Você gostaria que, se você estivesse com sua família reunida num lugar, acontecesse assim? Você gostaria que numa vaga determinada para você, uma pessoa que não está naquela condição? Então faça assim. Jesus pede que nós nos coloquemos no lugar do outro, e isso é muito difícil, porque nós, mesmo que nos coloquemos no lugar do outro, ainda temos um pensamento egoísta demais. Arrumamos argumentos para dizer: mas eu estava muito apressado. Eu parei na vaga dele assim, mas eu estava com meu filho doente em casa. Mas você sabe se o dele está? Então se coloque no lugar do outro e haja como você gostaria que agissem, e você vai estar fazendo a justiça. Mesmo que o mundo não faça assim, faz você. Não justifique, Emmanuel diz, o seu problema pelo problema dos outros. Há um texto no Caminho, Verdade e Vida que Emmanuel diz: a conta com Deus. E ele diz que todos nós, ao chegarmos frente a frente num acerto de contas, dizemos: sim, eu revidei, mas olha o que ele fez para mim, olha como ele fez para a minha família. E Deus vai dizer, não é bem Deus, mas vai dizer: eu sei, filho, mas aquilo é da minha conta com ele. A minha conta com você é que você não devia ter revidado. Você devia ter saído correndo, morrido, pedido ajuda como teu irmão Jesus fez, mas não ter revidado. Eu vou acertar a conta com ele. Então não justifique teus erros pelos outros. Então faz a justiça, mesmo que os outros não estejam fazendo, e você era uma recompensa do céu. E Kardec conclui: o critério da verdadeira justiça é o de fato de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião de Jesus foi tomar o seu direito pessoal por base do direito do próximo. Eu não digo que só os cristãos fazem isso, de se pôr no lugar do outro. Eu não digo que todos os cristãos fazem isso, mas eu digo que quem bateu o martelo, quem escreveu na história esse pensamento de pensar no outro, foi Jesus Cristo. Foi o nosso mestre que deu essa dica: pensa no outro e que você vai entender melhor a si mesmo. Faz pensando o que o outro gostaria, o que seria bom para o outro, e você vai entender como você gostaria de ser tratado e tratar a humanidade. Platão, Sócrates, Aristóteles nunca falou do próximo, ele falava do cosmos. Você deve se harmonizar com o cosmos. Você não pode entrar em desarmonia com o cosmos, ele dizia. Nunca o próximo. Não havia esse pensamento. E eu sei, pessoal, que todos vocês, se eu perguntar aqui, como o Buda uma vez pediu para perguntar, todos vocês trazem dores, histórias tristes, injustiças aparentes. Mas eu quero resgatar na palestra, especialmente de justiça, que não estamos sofrendo injustiça, não. Nós estamos vivendo um mundo que é uma escola, e que não é injustiça, meu filhinho, não querer ir para a escola num frio e ir mesmo assim. Emmanuel diz que se você perguntar a uma criança qual é a vontade dela em levantar e ir para a escola, ficar
continuar dormindo, levantar e brincar com algum brinquedo, ou ir na casa da prima. Se eu perguntar isso para o Henrique, a última opção é levantar e ir para a escola. O Henrique não gosta de ir na escola, e eu fico um louco. Ele quer ficar em casa dormindo, ou ele quer fazer outra coisa, e não há uma injustiça em levá-lo para a escola. Isso é o que acontece conosco. As dificuldades, as dores são lições que estamos passando para aprender, não há uma injustiça, principalmente porque nós nem lembramos o que aprontamos já em outras vidas. E aí você entenderia a justiça. E o nosso mestre fez um discurso maravilhoso, o mais belo poema já escrito para a humanidade, as bem-aventuranças. E na quarta bem-aventurança, o nosso mestre faz uma referência à justiça. E ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando Jesus usa a palavra saciado, dá para entender claramente que não é assim: puxa, que injustiça que vocês cometeram comigo, como eu fui maltratado injustamente, mas agora está tudo tão gostoso, vamos esquecer isso, tudo bem. Não, não é assim. Você vai entender que o que você passou precisava passar, era para o teu bem e para o teu resgate. E eu tenho um exemplo que aconteceu comigo que é perfeito. Uma vez, está aqui até o meu irmão, ele passou no vestibular para odontologia. E eu não passei porque não era hora de prestar ainda. Eu sou mais novo que ele. E o meu irmão sempre foi muito no vácuo do meu pai e eu sempre fui no vácuo do meu irmão. Eu espelho no meu irmão e espelho no meu pai e imito-os e busco ser bons dentistas como eles são, muito melhores do que eu, e quero fazer o possível para me igualar a ambos. Mas eu fiquei então empolgadíssimo com essa profissão e quis também ser dentista. Quando meu irmão entrou então na faculdade, houve uma alegria, parabéns para ele, todos nós ficamos muito felizes. Eu fiquei feliz, mas com aquele ciúminho de irmão, que é bem normal, mas muito feliz. Eu e meu irmão somos praticamente um só. Repartimos o quarto, repartimos a cama, repartimos o som, repartimos os brinquedos durante quase 25 anos. E aí ele passou e eu fiquei todo feliz, e nós lá com aquela situação, a família parabenizando. Eu me lembro bem desse dia. Bom, passou um tempo, chegou a minha vez de prestar esta mesma prova e eu prestei e passei também. Só que fui tratado de uma maneira diferente. Quando eu voltei para casa na hora do almoço, não houve parabéns para mim. Houve comentários: ó, você passou, né? E eu me senti injustiçado. Eu falei: poxa, mas pelo menos um abraço, meu irmão ganhou um presente, uma camisa branca, e eu não ganhei nada. Há injustiça aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, diz Jesus. Vamos ver se eu vou ser saciado mesmo. Porque até agora ninguém me saciou nada, estou ficando com mais fome ainda. E eu nem consegui comer bem naquele almoço. E vocês veem que eu como bem, eu sou um homem forte e gordo. E aí acontece e que nada, e a coisa vai passando, e eu falo: não acredito, não acredito. Eu sempre desconfiei que meu irmão era o queridinho da família. E aí eu fico meio cabisbaixo, querendo de algum modo avacalhar com todo mundo. Vou trancar a matrícula também, vou virar hippie. Com todo respeito ao trabalho dos hippies, era só uma coisa que chocaria. Até que então, entrando em casa logo mais à noite, não percebi que me levaram para ver a árvore de Natal. Quando eu volto, estava lá na minha casa, como hoje aqui, e as pessoas que eu mais amo, meu pai, minha mãe, meu padrinho, meu irmão amado, todos vibrando por mim. Uma festa surpresa, uma confraternização onde colocaram máscara de dentista em mim, gorro de dentista em mim, que era do meu pai, porque a gente não tinha nada ainda, não tinha comprado nada. E isso me saciou, porque eu entendi: por isso que vocês não falaram nada. Não podia falar. Se vocês me falassem, acabava a surpresa, acabava essa alegria maravilhosa que eu estou sentindo aqui. Isso que é justiça. O que você está passando agora não pode ser falado porque é agora. A tua doença, a tua dificuldade, o teu filho, o teu pai, teu irmão, esposa, essa dor que não quer sair das costas, essa angústia que te persegue, que você não sabe de onde vem, não pode ser explicada agora.
Você tem que entender, aceitar e seguir em frente, porque um dia você vai ser saciado, você vai entender que precisou passar por aquilo. E é muito gostoso quando você fala: eu cumpri, eu passei bem à tarde, não tranquei minha matrícula, não fui hippie nada, não chutei o pau da barraca, passei bonito, fiquei um pouquinho chateado, mas estou aqui feliz e entendendo que a vida se cumpriu comigo. O meu pai e a minha mãe são os maiores representantes do amor de Deus aqui na terra, para mim e para o meu irmão. E Deus não dá para mensurar o que vem a ser o amor do Criador para nós. Não se sinta injustiçado, por favor. Não se sinta menosprezado. Você está cometendo uma injustiça com você mesmo. Você está criando um problema para você mesmo, porque além da dor que não vai embora se não for hora de ir, você cria um sofrimento particular. Não pensa assim, não. Está errado pensar assim. Pensa na infinitude do universo e na maravilha que é a criação. E saiba que não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento de Deus, de Jesus. Imaginem vocês que são filhos. Acha que alguma coisa está fora do controle? Acredita que está tudo bem e é para ser assim. E viva como um verdadeiro filho, sendo justiçado, cumprindo a justiça com você. Isso é muito interessante. E aqui dá para entender como que eu faço então para ter uma vida melhor, uma vida mais justa. Eu já te dei boa parte da resposta. E baseado nessa história simples que eu contei, se justiça fosse uma convenção entre os homens, eu diria: meu pai e minha mãe são injustos, porque combinaram de não me homenagear, combinaram de não ligar para a minha alegria, e sim é do meu irmão. Então a justiça de Platão não se explica bem aqui. Se justiça fosse igualdade entre os homens, como diz Aristóteles, eu diria: onde está a igualdade? Só porque eu sou caçula, que tenho 1 ano e meio a menos que ele e que nasci em setembro? Por quê? Porque a estação da primavera é mais legal do que a dele? Estão querendo fazer isso? Se justiça fosse o que Aristóteles disse, eu não me concederia, eu não entenderia. Mas como aqui quem tem razão é Jesus, como quem sabe, quem veio à terra com um propósito muito grande é Jesus. Ele falou: justiça é você se colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar dos meus pais, eu vejo que foram 2 corações que pensaram o que podiam pensar de melhor para fazer o caçula mais feliz ainda. Então, justiça é você conseguir entender o pensamento do outro. Se por acaso um menino nasceu gostando de homem, de namorar com um menino, entenda, respeita. Se você não gosta, você não namora. Se ele gosta de namorar uma menina, se uma menina quer namorar uma menina, respeita. Quem é você? O que é você para julgar? O maior de todos aqui disse: cadê aqueles que iam te condenar, mulher? Se foram, Senhor, e não te condenaram? Então eu também não condenarei. Vá, não peques mais. Quando muito você pode dar a tua opinião e teu conselho, se você achar que é bom, mas nunca entrar atirando, ofendendo, magoando, menosprezando, se colocando numa posição superior, porque você pode nesse quesito ser diferente, mas em outros você é imundo tanto quanto todos somos, ainda sujos, imperfeitos, que como Lísias diz André Luiz, todos encarnam levando uma roupa suja para limpar no suor do trabalho e nas lágrimas, e voltam com ela imunda, ainda mais encardida, André. E essa é a nossa vida. Assim, se conseguíssemos ser um pouquinho mais justos com os outros, entendendo que eles passam por situações que nós precisamos compreender e entender. Mas, afinal de contas, por que Allan Kardec colocou as 3 maiores leis juntas? Por que ele disse que justiça, amor e caridade quase que se confundem, são uma coisa só? Eu não ouvi nenhum palestrante falar isso ainda. Isso é a minha opinião, é a minha conclusão, e eu trago de coração para vocês. Quando você faz uma profissão, que você tem um trabalho, é justo que você receba por isso. Se você ouve aquela frase que não é para mim verdadeira: nem relógio trabalha de graça. Você deve sim fazer trabalhos assistenciais de graça. Mas é justo que como dentista, que como professor, a minha mãe, professora, recebesse dos alunos que ela ensinava. Por que ela ensinou tantas crianças que não tinham condição de pagar, aprender a escrever? E hoje são médicos, engenheiros, engraxates, lavadores de carro, são todas as profissões.
Ela ensinou e não cobrava muitas vezes, mas ela formou-se em pedagogia. Por que não receber? Porque justos, diz Jesus, ainda precisamos do amor e da caridade. Eu tenho muitas vezes, e vou dizer a vocês uma coisa que faço, e Jesus diz, se você faz uma caridade, não conta não, porque você vai estragar toda a intenção. Fica quieto. Mas se eu também só fizesse por causa dessa recompensa no céu, seria uma atitude bem tosca da minha parte, e eu conto. Eu atendo as crianças do seu pai, atendo idosos do seu pai, atendo o projeto Dentista do Bem, porque eu quero fazer o máximo e honrar o meu mestre Jesus. E eu sei que eles não têm o que me oferecer, eles não têm nada para me dar. Nesse frio eles vão descalços no consultório, com um shortinho curto, uma perna grossa que nem a minha, cheia de gordura que protege. Eles vão lá assim e não podem me oferecer nada. Mas eu sou um odontólogo, eu sou formado em odontologia. Eu não vou atender de graça. A justiça me defende. É justo que eu receba. Mas justos, ainda precisamos do amor e da caridade. Então faça por caridade, faça por amor ao próximo, sem cometer injustiça. Porque aparentemente a justiça é uma coisa só. E se a justiça é desse jeito e você faz diferente, você está sendo injusto. Se a justiça diz tem que receber e você não recebe, seria uma injustiça? Não, se você fizer por amor ou por caridade. Nunca se esqueçam de ser justos, mas lembre-se que não basta para ser feliz. Justos, ainda precisamos do amor e da caridade. Justos conseguiremos conviver bem, mas com amor e caridade sorriremos para a pessoa do lado. Justos, vamos respeitar a vaga do deficiente, mas com amor e caridade vamos dar um conselho de amor para ele, deixar ele passar na nossa frente, fazer qualquer coisa, porque se um malandro soubesse como é bom ser bom, ele seria bom por malandragem. Vocês um dia podem fazer um dia inteiro de doações, de caridade, servir sopa, fazer feijoada. A hora que vocês deitarem na cama, vocês vão estar cansados, sim, mas com uma alegria tão sublime no coração, que não tem como tentar explicar aqui. É só fazendo mesmo, porque aí você vai merecer receber essa grata sensação. E nós, pessoal, entendendo isso que a Kardec trouxe para a gente, passando por Platão e Aristóteles, devemos buscar essa justiça em nós. Pensar que o outro tem seus direitos, qualquer que sejam esses direitos. Se eles têm as opções diferentes, se eles querem ter um comportamento diferente, desde que não incomodem, não firam, respeite. Você quer casar com uma pessoa do mesmo sexo? É você que vai morar com ela, no quarto com ela. Essa pessoa tem todo o direito de ser respeitada. Se você não pode amar, você respeite em primeiro lugar. E quem sabe com o respeito conquistado, logo em seguida já vem o amor e a caridade, que essa sim é capaz de nos fazer feliz. Bem, eu vou então encerrar com uma encantadora poesia de Maria Dolores, encantadora Maria Dolores, que eu digo aqui na frente da minha mulher, eu estou apaixonado por essa mulher, por Maria Dolores, Patrícia, eu preciso dizer. Ela escreve de uma maneira como se estivesse escrevendo para mim. Não é possível. E no momento de vir para cá, a Thaís e o Lucas foram testemunhas que ocorreu uma ideia de escrever uma outra poesia na hora para ler essa daqui, e esta me ocorreu durante a palestra de dizer uma outra também. Eu fiquei um pouco dividido, mas vou fazer aquela que estava no script. E a outra é menorzinho, eu vou no embalo. Porque o Centro Espírita Vicente de Paulo é maravilhoso, nunca me corta. Até que um dia me cortem, né? E a primeira é essa, chama Deus é justiça, amor e caridade. E diz assim, que para sermos felizes, não guarda no teu coração nenhuma mágoa de alguma injustiça que você recebeu, não. Porque se você guarda essa mágoa, você não consegue mais enxergar que o outro errou e que você não pode errar porque o outro errou. Não fica feliz, não faz isso não, para você conseguir ser bom. Não justifique a tua vida pelo outro, justifique por você mesmo, pelas suas atitudes. E Maria Dolores diz assim, não guarde e nem fales, coração, palavras de azedume ou de aflição. O verbo que escarnece, esfogueia e envenena traz em si mesmo a dolorosa pena de amarga frustração. Quantas vezes nós mesmos, trilha afora, no pensamento que se desarvora,
nas teias da ilusão, sem motivo ou sem base. Para sair do mal e regressar ao bem, precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém. Na dor que nos renova, quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso para fazer o esforço que é preciso, a fim de não perder nas lágrimas da prova a paz da fé sincera. Pense nisso e abençoa aquela própria mão que espanca, que magoa. Fel, tristeza e amargura transformam a ternura em grande desventura. Se a mágoa te domina, observa a lição da bondade divina. Se o homem tala o campo aos horrores da guerra, Deus recobre de verde as úlceras da terra. Se escurece em noite fria, Deus recompõe sem falta os fulgores do dia. Atira-se à fonte uma pedra de lama em espessura, Deus protege a corrente, a fonte lava a pedra a beijos de água pura, e prossegue indulgente, doce, clara e bendita, fertilizando o campo em que transita. Isola-se a semente pequenina na clausura do chão. Eis que Deus a ilumina e ela faz a alegria e a fartura do pão. Que a poda fira a planta a golpes destruidores, Deus reveste o tronco em auréolas de flores. Conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora e endireita, pelo poder do amor incontroverso, Deus quer que a sua lei seja cumprida, para a glória da vida, nos mais remotos cantos do universo. Sirva, pois, coração, a tolerância, a paz, a bondade e a união, e embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio o pranto, a injúria e o espinho, e serve alegremente. Dor é uma nova oportunidade a uma vida superior. Renda-te a Deus e segue para a frente, pois Deus é justiça, amor e caridade, e a caridade ardente a todos os seus filhos cobrirá de amor. Maria Dolores, por Chico Xavier. E a outra é mais curtinha, mas não menos encantadora, e diz assim: um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando preocupação, é sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe possa alterar, ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor, com o tempo varia, cada um de nós terá o seu dia, por isso, irmãos, nunca despreze ninguém. Maria Dolores, outra vez, por Chico Xavier. Eu não peço a vocês que se alegrem com a dor. Eu não peço a vocês que sorriam com um agressor. Mas eu peço que vocês que resistam. Resistam à vontade de dar o troco. Resistam à vontade de falar mal. Resistam à vontade de se vingar. Porque ela passa um dia e ela volta mais fraca. E nós conseguiremos ser filhos melhores, se oferecendo a Deus para uma situação melhor. Resistam. Resistam como guerreiros, como filhos de Deus, que foi confiado a vocês um dom chamado vida. Lembrem que Deus dá a vida, mas a felicidade fica por nossa conta. Se você está tão triste, se sentindo injustiçado, que a tua vida foi um erro, então você concorda em dizer que a criação de Deus para a tua vida foi um erro? Você concorda comigo em dizer que Deus, quando te criou, errou? Há a possibilidade de conceber, por um segundo que seja, um erro da parte da divindade, do Altíssimo? Então está tudo certo do jeito que está. A dor é bem-vinda, a dificuldade, a não oportunidade faz parte do esquema, do jogo. Joga bonito, joga limpo. E estar encarnado é estar sob um refletor, porque agora é a vida real. Nos preparamos, nos
estudamos cursos de mais de 50 anos no mundo espiritual para hoje ser um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, e nós vamos jogar essa oportunidade no lixo. Aceita o jeito que está, cometa a justiça fazendo para o outro o que você gostaria que fizesse. E se mesmo assim, pessoal, não funcionar, então vai a minha última cartada, as minhas duas últimas. Lembra de duas pessoas, uma delas, Chico Xavier, que teve uma vida triste, difícil, tanto trabalho, tanta falação de coisa ruim na cabeça dele, tantas dores, tantas vezes hospitalizados, e mesmo assim disse uma frase impressionantemente bonita: cada tiquinho de paz que eu levo para uma pessoa vale a paz que nunca foi minha. Se você não tem paz com você mesmo, dá a paz para o outro e você vai estar agindo como Chico. E a minha cartada maior vem com o nome maior, o Senhor Jesus Cristo, que apesar de toda a pureza e bondade, sofreu tanto, tadinho, se tem sentido eu dizer isso. Uma morte por crucificação lenta, dolorida. Ele nos perdoa, pede que nós sejamos aceitos porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E aceita tomar um corpo de carne, sair de um lugar que nós não concebemos a maravilha que é. Toma um corpo pesado e denso, sabendo que ia sofrer o que sofreu, mas diz pra gente: eu vim por um propósito, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E a vida abundância é uma vida feliz, é uma vida amando, sendo caridoso e sendo justo. E não é a menor a minha pretensão em preparar as coisas que preparo, gastar o meu sagrado tempo do meu filhinho para preparar algo e dizer para vocês: se eu conseguir você se sentir um pouco melhor, eu fiz o que Jesus vem nos ensinando a fazer, que tenhamos uma vida melhor, uma vida em abundância. Nunca se esqueça, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Ele não pede que deixemos a cruz. E simbolizo sempre dizendo que se vamos a uma padaria comprar um doce de abóbora, é porque queremos sentir um gosto gostoso de abóbora representado nesse doce. E se ganhamos um presente de Deus chamado vida, é porque Ele sabe que a gente quer sentir gosto de felicidade. Eu sei que tem muita vida ruim que não tem gosto de felicidade, como tem muito doce de abóbora que não tem gosto de abóbora. Mas se nós conseguirmos agir direitinho, podemos receber como presente toda a felicidade que esse planeta já pode nos oferecer. E se você sentiu um pouquinho de alegria, você já conseguiu sentir que é possível viver feliz. Obrigado aos amados amigos do Centro Espírita Vicente de Paulo. Obrigado aos amigos do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier, que me honrou com esse convite das palestras ao vivo. E que o Mestre Jesus nos abençoe. Que assim seja.